Como que você veio parar no e-commerce? Nasceu no e-commerce. De maneira... Quase isso. Cara, pior que não, assim, foi uma... Eu tinha pouca idade, né, quando eu fiz essa pivotada, mas eu tinha uma carreira basicamente de tecnologia e agência. Então eu era desenvolvedor front-end ali com 17, 18 anos. Comecei a trabalhar muito cedo e consegui, de alguma forma, entender que o mercado de tecnologia era promissor. Eu não escolhi a tecnologia por um pensamento de longo prazo, era um pensamento de curto prazo mesmo. Como que eu ganho mais mês que vem? Eu preciso aprender isso aqui, né? Então eu era um desenvolvedor front-end que não era bom. Era um nota 6 ali, 7. Mas eu sempre me comuniquei melhor do que os meus pares. Então eu era um desenvolvedor que falava mais que a média. E aí, nesse caminho, eu acabei indo para uma área mais de gestão. Então, me tornei gerente de projetos ainda na TV1 ali, que era um grande grupo de comunicação que teve no Brasil. Acho que ainda é um grande, mas já foi muito maior do que é hoje. E na TV1, acabei indo para essa área de gestão. Eu virei gerente de projetos, depois fui caminhando mais ou menos para a área comercial. E aí, em 2013, eu era sócio de uma agência que se chamava Creare. E a gente pegou um projeto de um e-commerce, que era um e-commerce de plataforma própria, o cara tinha desenvolvido o e-commerce mesmo, e a gente pegou um projeto de desenvolver layout. E aí a gente desenvolveu esse layout, ele fez a implantação, eu falei, cara, esse mercado deve ter muita demanda, como essa. Tanto de desenvolver layout, quanto de implantar, cara, deve ter muita demanda nesse mercado. E aí eu tinha um sócio nessa agência, eu falei, cara, vamos pivotar para o mercado de e-commerce, em 2013. Ele falou, cara, não, a gente tinha... Nessa agência, a gente tinha muito trabalho com empresas que faziam revista. Sabe revista corporativa? Tipo assim, a Drogasil tem a revista interna, o aeroporto tal tem a revista. Eles vendem espaço, né? Isso, e a gente fazia muito desses projetos editoriais. E aí o meu sócio, na época, falou, cara, não, a nossa grana tá no mercado editorial, eu não quero olhar para isso agora e tal. E aí eu tomei uma decisão na época. Eu saí da sociedade dessa agência, abri mão mesmo da minha parte, de tudo mais, e eu fui falar com um amigo, que é o Felipe Gomes, que tinha sido meu desenvolvedor lá na agência, lá na TV1, e eu falei pra ele, cara, eu vi que você tá no mercado de e-commerce, eu quero ir pra aí. Ele falou, cara, tem uma vaga aqui na agência, na época ele era um dos sócios da Enext, só que a Enext estava muito no começo ainda, devia ter uns 15 funcionários, e ele falou assim, tem uma vaga aqui na área comercial. Mas assim, cara, pra ganhar R$2.000 por mês e é uma vaga bem de júnior ali pra pleno e tal. Essa é a oportunidade que eu tenho. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Downgrade estratégico. Downgrade, tipo, de 60%, 70% que eu ganhava. E é uma coisa, só fazendo um paralelo, é uma coisa que hoje as pessoas também têm que encarar, quer dizer, saber se elas estão dispostas a encarar isso, Total. né? Eu converso com muitas pessoas, muitos talentos, amigos, enfim, que querem fazer essa transição. E uma das coisas que eu sempre digo, você sabe que por ser novo na área, se você não levar, né, se for algo totalmente diferente, você tá disposto a diminuir a questão salarial? Total. Né? E é uma realidade. Eu tinha uma bagagem de gestão e área comercial, mas eu não manjava nada de e-commerce. Eu lembro que a primeira reunião que eu sentei na Enext, e aí eles começaram a me apresentar, né, pô, a gente vende isso e tal. Aí eu meio que entendia, né? Porque a gente fazia muitos projetos de construção de sites, CMS na agência. E aí quando eles falaram de implantação, eu falei, deve ser tipo um Joomla, que os caras fazem o layout. Eu fui meio que assimilando. Aí ele falou, mas você tem você tem que conhecer a plataforma. Eu falei, mano, o que é plataforma? Eu não sabia o que era plataforma. Eu na vida, Igor, foi em Joomla. E não tinha ninguém na vida. Eu sou de Brasília. Um plugin, checkout. Cara, eu sou de Brasília, velho. Tipo assim, Brasília só tem deputado. Você dá um tiro na árvore e cai um advogado em Brasília. Exato. Você não tem muita... Agora tem muita gente e tal. Mas quando eu comecei era Joomla. Você falou agora, nossa, veio um filme na cabeça. Porque tinha o Virtuimart, que era o plugin. Aí você instalava e tinha 2 meios de pagamento. PagSeguro. PagSeguro. Não transparente. Não transparente. Mas tinha um outro que, eu não sei se você lembra, que o Buscapé comprou. Sim, era o... Nossa. Não sei o que lá, Bcash. Então, mas antes do Bcash. Então ele tinha outro nome, cara. Pagamento digital, um negócio assim. Era antigo pra caramba. Aí só tinha esses 2. Aí eu lembro que eu coloquei... O Moip ainda era um projeto de 2 sócios, sei lá, de Minas Gerais, que estavam fazendo projeto de faculdade.
E era o Moip. Então, é muito antigo. Mas você falou Joomla, eu acho que, sei lá, eu não faço nem ideia do que é. Cara, o WordPress nem existia. Nem existia. Nem era. Joomla era, acho que foi o primeiro CMS ali, conceito de CMS. E até hoje né? ele tá no ar, funciona. Tem muita gente que tem e-commerce nele. Muita gente não, né? Tem que bom que tá funcionando agora, pouca né? gente. Desculpa a galera da comunidade de Joomla aí. No México, comprei uma briga. No México, os Joomleiros, eles são minoria, mas são barulhentos, Joomleiros. Desculpa, Joomleiros. Mas continua aí, você tava falando. Mas aí, quando eu fui pra lá, eu meio que entendi esse cenário. Pô, plataforma deve ser meio que isso. E aí eles falaram assim pra mim, cara, você tem que estar próximo das plataformas e tal. E a que a gente mais faz aqui é VTEX. Cara, nunca tinha ouvido falar, não sabia nem o que era. E aí fui conhecer a VTEX. A VTEX também é uma empresa devia ter uns 30 funcionários ali. E eu fui meio que entendendo o mercado desse jeito. Com pouco tempo de Enext, eu recebi uma proposta da B2W. Acho que eu tinha 7, 8 meses de Enext. Recebi uma proposta da B2W. A B2W estava lançando uma plataforma. Tinha comprado 2 empresas, que era a Uniconsult e a Canlo. E tinha lançado a Bseller. Sim. E aí, nesse lançamento da Bseller, cara, recebi uma proposta do dobro do que eu ganhava na Enext. E aí, eu já me igualei em 6, 7 meses. Nossa, eu já tava igual ao que eu tava mais ou menos quando eu saí da agência. Ali, né? Total. Porque quem era líder na época não era a VTEX. Eu acho não, que era foi Ikeda que se transforma em Rakuten. Exato. E aí começa... A VTEX eu acho que se torna líder em 2016, 2017 ali, que começa a ter essa visão. A Rakuten meio que não dá upgrade depois da venda, né? Da venda. E a VTEX num upgrade. Aí a Bseller é meio um voo de galinha, né? Foi lá, fez um sucesso de 2 anos ali, depois morreu. A B2W descontinuou, aí a VTEX navegou sozinha. Até, sei lá, 2019. SMB pra cima, voava nesses caras, né? Navegou sozinha. As Big Techs também não foram muito pra dentro, né? Então eu fui nesse cenário de... Entrei no e-commerce abrindo mão pra aprender. Pude correr esse risco, era um jovem, solteiro, tinha muito pouco risco pra correr. Sim. De verdade, assim, se não desse muito certo, era só eu voltar pro mercado de agência, eu já tava super consolidado. Mas foi um negócio que deu super certo.